Olá pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava preparando uma aula de toxicologia para os meus alunos e aí eu resolvi trazer alguns desses conceitos para falar aqui com vocês também, porque eu acho que eles são muito importantes no dia a dia, a gente não compreende eles muito bem e eles interferem na forma com que a gente toma as nossas decisões. Eu queria falar um pouco sobre os conceitos de toxicidade, segurança, perigo, risco, que muitas vezes isso se mistura e a gente fala, será que é seguro usar essa substância? Isso oferece risco? Isso é perigoso? Isso é tóxico, né? Então acho que são termos e conceitos interessantes da gente debater. Quando a gente fala sobre perigo de algo, a gente está falando sobre uma característica intrínseca de uma substância, de uma atividade, de uma situação que pode causar um determinado dano. Então isso é uma característica intrínseca daquela substância, né? E a gente pode comparar substâncias uma com as outras. Então essa substância é mais perigosa do que essa outra substância. E isso tem a ver, quando a gente fala de substâncias químicas, isso tem a ver com o grau de toxicidade que essa substância tem. Essa substância tem maior toxicidade do que essa outra, então ela tem naturalmente, intrinsecamente, uma maior probabilidade de causar um dano, de causar uma situação adversa para o nosso organismo. Isso tem a ver com a toxicidade, lembrando que é uma característica muito mais relacionada à substância. Então, quando a gente está falando sobre risco, né, será que essa substância oferece um risco para mim? Será que é arriscado usar tal substância? A gente tem que considerar um outro ponto muito importante, que é a exposição. Então, o risco ele é um produto entre o perigo, a toxicidade da substância e o quanto eu estou exposto a ela. Se não existe exposição, não existe risco, tá? Porque a exposição é zero, então o risco é zero. É fácil entender isso, né? Se a gente pensar numa substância super tóxica, mas eu estou longe dela, eu não entro em contato com essa substância, eu não estou sob risco de sofrer nenhum dano, porque eu estou longe, eu não entrei em contato com essa substância. Minha exposição foi zero, meu risco é zero. É claro que se a toxicidade e se o perigo, né, forem zero também, o risco vai ser zero, não importa o quanto eu esteja exposto a essa substância. O fato é que, em geral, é impossível que o perigo, né, que a toxicidade seja absolutamente zero para qualquer tipo de substância. Até mesmo a água, se você utilizar da maneira inadequada, pode trazer alguma consequência negativa para o nosso organismo. É claro que aí a exposição tem que estar realmente muito alterada para que a água, uma substância com baixa toxicidade, com baixo perigo, possa de fato causar um dano no nosso organismo. E uma coisa que pouca gente entende é que o conceito de risco ele está muito ligado ao conceito de segurança. O conceito de segurança é muito parecido, é basicamente o inverso do conceito de risco. Então a gente considera algo seguro não quando a gente garante absolutamente que ele não vai causar mal, mas quando a gente tem uma espécie de confiança prática de que a probabilidade de ele causar um dano é baixa. Mas veja, a probabilidade de ele causar um dano em situações de utilização padrão, normal, numa situação de exposição definida. Então, meu ponto aqui é, muitas vezes as pessoas perguntam, isso é seguro? Posso usar essa substância? Essa substância é segura? Como se fosse uma característica da substância ser segura ou não. Bom, uma substância ela pode ser mais tóxica ou menos tóxica que outra, mas a segurança depende também da exposição. E a exposição, quando a gente fala de medicamentos e de substâncias químicas, tem a ver com a forma com que a gente usa essas substâncias. Então, eu não posso garantir a segurança de uma substância a menos que eu vincule isso a uma determinada exposição, que é exatamente o que você encontra na bula dos medicamentos. Olha, você pode tomar esse medicamento de 6 em 6 horas, numa dose de até 500 miligramas, de até 1 grama a cada 6 horas. Então, o máximo que você pode tomar é X, com intervalo de X tempo, né? Então, o que essa bula está mostrando para nós? Uma condição de exposição e uma dose.
né? Ou seja, se você modificar esse esquema terapêutico, se você aumentar a dose, se você diminuir o tempo de intervalo e aumentar o tempo de exposição, tudo isso vai fazer com que você perca essa probabilidade baixa de acontecer um dano, ou seja, com que você reduza a segurança da utilização dessa substância. Por fim, pessoal, a segurança de substâncias que a gente está exposto, seja de maneira involuntária que a gente está exposto no ambiente e seja de maneira voluntária ou até necessária quando a gente usa um medicamento, tudo isso é calculado com base numa média de exposição, com base também num organismo médio, na média entre as pessoas, isso tudo sempre baseado em informações científicas, né? E que podem, com o passar do tempo, também serem atualizadas e melhoradas, mas sempre baseado num contexto médio. Quando a gente traz isso para o contexto individual, nós temos que considerar nossas próprias características individuais, a nossa própria exposição, o nosso próprio organismo e essa individualização que normalmente o bom profissional clínico é capaz de fazer quando ele olha para você enquanto indivíduo e consegue individualizar a informação científica de eficácia e segurança para que você possa usar um medicamento com maior probabilidade de benefício e menor probabilidade de risco. Sempre pensando em probabilidades e não pensando em certezas absolutas de benefício ou de dano, certo? Então, só para finalizar, lembrem sempre, risco e segurança são dois conceitos que não dependem apenas da substância que a gente está utilizando e da capacidade intrínseca que ela tem em causar dano ou benefício, né? Mas isso depende também da exposição, da forma com que eu utilizo. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma e a gente se vê nos próximos vídeos.